Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil e para a Argentina mais uma edição de Ué da Coisa. Maldoso. Quando parecer confuso, atrapalhado, sem sentido, tudo um cambalache, você vem pra cá. E a gente desconfunde. Olha, rapaz, ok. Se acha que é assim, então, ok. Pra mim tá ótimo. Tá indo bem, tá certo. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também. Milhões de pessoas. Pelas redes sociais, né? Sempre Rádio Band News FM. Se for aplicativo, Band Rádios. Não, filho, vai, se inscreve ali e tal, não sei o quê. Aperta sininho, faz o que as pessoas pedem para fazer. Eu sempre fico muito constrangido, dizer assim, aperta o sininho, faz não sei o quê, né? Que fica parecendo assim, me ama. Não precisa, todo mundo te chama de graça, porque já tem um monte de curtida. Exatamente. Câmera, ajeita, vida, tá cortando meu chapéu, tá ficando esquisito. Paga a cara no chapéu pra cortar, olha aí. Exatamente. E se eu perder, tio Rei? Se você perder, você vai na nossa página na internet, na minha página na internet, www.renaldoazevedo.com.br, tá lá. E também na página da Band News FM, claro, né? Boa noite, Mayara Bastianello. Buenas noches. Boa noite, Érico Jama. Buenas noches. Boa noite, Fábio Francia. Boa noite, Reinaldo. Agora resolveram que nós devemos ter uma moeda comum com a Argentina. Nós já vamos falar disso, né? O que eu posso fazer, gente? Olha, assim, a gente volta a ela ainda, mas para dar a devida inspiração, né? Tem uma música, um tango argentino, feito por um humorista e tal, Enrique Santos Discépolo, argentino com esse sobrenome, suponho italiano, que fez muito sucesso na música de um sujeito que era uruguaio, na verdade cantava tango, Júlio Sousa, mas que foi magnificamente gravada por Caetano Veloso. É a melhor gravação que eu conheço de Cambalache, com Caetano. Vocês vão ouvir, vão entender boa parte, depois pega ali a letra, nós vamos comentar, mas é muito boa. Vai, solta, Fábio Cuba. Porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos, estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que um grande professor. Então é muito bom, né? Resulta que é igual ser um burro, um grande professor, um traidor, um cara decente. Tudo é a mesma coisa. Mais adiante ele diz, não importa quem seja, Marty, John Lennon, ninguém presta, é tudo ruim. Nós vivemos um pouco essa fase assim, de nada presta, tudo vai sendo feito meio a uma troca, né? Se acham que é por aí, né? Eu acho que não. Acho que as coisas precisam ser feitas com mais cuidado, com mais técnica, né? Com mais conhecimento. Mas, né? É claro que nós vamos falar hoje da moeda, como é peso real, né? É uma suposta moeda comum entre Brasil e Argentina. Eu gosto da frase de um matemático que diz assim, existem as coisas erradas e existem as coisas que nem erradas conseguem ser, né? Porque tem isso, né? Tem a coisa assim, isso é um erro. E tem coisa que nem erro né? Não é nada. Só é nada, né? Eu fui professor durante um bom tempo e conversava muito com os professores de matemática, porque, por exemplo, na resposta de uma prova de humanas, eu cheguei a ser coordenador de escola, numa resposta
da disciplina de humanas, de humanas, você muitas vezes tem ali, o sujeito erra um pouco o ângulo, a coisa, mas está no assunto, né? Está no assunto. Existe um meio certo numa resposta de humanas? De qualquer disciplina? Existe. Olha, né? Deu ali, esqueceu um determinado fato importante, mas, insisto, está no tema, está no caminho certo. Os professores de matemática, os mais obtusos, fazem a prova e olham para o resultado. Deu o número que ele acha? Deu. Não deu, dane-se. E eu discutia com eles se não era o caso de avaliar raciocínio também. Ao responder uma equação, tá lá o raciocínio, vai. De repente o cara chega na hora H por uma distração qualquer. Errou em uma das continhas. Erra uma conta e o resultado é errado. O resultado é errado, mas todo o raciocínio está certo. Se fosse uma prova de múltipla escolha, muito bem, né? Mas não é assim, múltipla escolha, isto é, o resultado é esse, Paulo. Conseguiu, não conseguiu, errou, acabou. Mas quando você está fazendo uma prova de matemática descritiva, quer dizer, você vai fazendo a equação, tem de se avaliar o raciocínio, se está certo ou não. Até porque se o professor bate o olho só no resultado final, o sujeito pode até colar o resultado com o raciocínio errado. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que existem erros. A qualificação do erro é uma coisa importante. É preciso aprender com o erro também. Né? Saibam que, eu falava hoje com um amigo, na Suprema Corte Americana, os votos vencidos também formam jurisprudência. Formam jurisprudência no seguinte sentido: nós já discutimos isso, e se chegou, e quem perdeu, na verdade, tinha isto aqui disponível, ele pensou isso, ele procurou esses documentos, ele... Né? Então, aprender com o erro. E há as coisas que nem erradas são, porque simplesmente elas não fazem sentido. Falar de uma moeda comum, Brasil-Argentina, entra nesta condição das coisas que nem erradas conseguem ser, tal é seu distanciamento da realidade. Serve para quê? Para nada. Para movimentar os tanques, gerar confusão e tal. Mas a gente já chega lá. Eu quero voltar aos desdobramentos da decisão tomada no STF, né? E com a devida vênia, exceção feita, não vou nominar, mas exceção feita a 2 veículos e ao tio Rei, está se fazendo uma leitura completamente torta do negócio. Procurem, por favor, para não parecer que é mero juízo, faz o seguinte, entra na internet e põe assim... venda de subsidiárias caramba, como é que chama a estatal das elétricas? TAG. Não, das elétricas, Eletrobras? Eletrobras. Difícil de lembrar, né? Põe aí, Eletrobras subsidiárias, venda. Em 2018, a Eletrobras vendeu suas subsidiárias. E não aconteceu nada. No governo Temer. Vender subsidiária já se vendia. Dar o foco, governo vence e vai conseguir vender as subsidiárias, isso é não notícia. A notícia era outra. Como sabem os ministros do Supremo que receberam visitas de representantes do governo, o que o governo queria era arrancar do Supremo uma autorização para vender as empresas mãe, as matrizes, sem passar pelo Congresso. Evidência. Paulo Guedes disse lá no começo do ano, aliás, repetiu-se em abril, disse ainda, já depois que o Bolsonaro foi eleito, que ele queria arrecadar 1 trilhão com privatizações. Ele adora esse número, 1 trilhão. Bom, você não arrecada 1 trilhão com privatização vendendo subsidiária, nem que você vá
entendeu? Suba a escadaria da Penha de joelhos. Isso suporia privatização de Banco do Brasil, de Petrobras, etc. E era isso que se queria. Porque a lei das estatais tem lá um artigo que ele é amplo bastante e o governo queria testar a possibilidade de usar aquele artigo dizendo assim, as empresas públicas podem vender ações no mercado, livremente. O que o Lewandowski fez foi dizer, atenção, este artigo não permite vender as empresas mãe, e aí ele foi adiante, nem as subsidiárias. Ele incluiu as subsidiárias. Mas o objetivo era proibir a venda das empresas mãe sem passar pelo Congresso. O que é que o Supremo fez? No tal voto médio, que eu achei, inventamos o voto médio, né? A votação virou uma confusão dos diabos. Por quê? O Lewandowski falou, não pode, nem empresa-mãe, nem subsidiário. O Fachin disse, eu também acho que não pode. O Alexandre de Moraes abriu a divergência, dizendo, no fim do voto, e a imprensa nem prestou atenção, fui ler o voto dele ontem, lá no fim do voto, dizendo, olha, subsidiária pode, empresa-mãe não. Aí vem o voto de Barroso. O voto de Barroso é simplesmente um repto, um manifesto contra o Estado. Que agora, ele que chegou lá pelo caminho da esquerda, agora ele virou liberal. Contra o Estado. Porque todo o lobby que o governo fez ao longo do tempo foi para dar à lei das estatais a interpretação de que pode vender empresa-mãe livremente. E queriam arrancar isso do Supremo, uma vez que a Constituição diz que precisa passar pelo Congresso. Aliás, a Constituição diz que precisa passar pelo Congresso também a venda de subsidiária. Mas isso em 97 teve lá um julgamento e se criou jurisprudência, não precisa. Com base nisso se venderam as subsidiárias da Eletrobras. E vendeu, não vendeu? Está vendida. Quando o Lewandowski entra na história, no fim do ano passado, ele entrou justamente quando começou aquela conversa de nós vamos vender tudo. E depende da nossa vontade. E eu quero arrecadar 1 trilhão. Aí ele disse, opa, não, precisa passar pelo Congresso. Por isso que o Supremo, ontem e anteontem, estava decidindo duas coisas. A venda das subsidiárias, sim ou não, e a venda das empresas-mães, sim ou não, sem passar pelo Congresso. Cada ministro atirou para um lado. A Carmen Lúcia, por exemplo, sozinha atirou para todos. Né? É um voto mais incrível, não vejo a hora. Eu não encontrei ainda a publicação do voto dela, mas não vejo a hora de ler. Né? Porque né? Virou uma coisa enlouquecida. Cada um atirou para um lado. Mas a Constituição existe. Como a Constituição existe e a Constituição exige uma lei específica, e como a jurisprudência de 97 permitiu que as estatais tivessem autonomia sobre as subsidiárias, então chegou-se a esta média, que é a seguinte, não pode vender empresa-mãe e pode vender subsidiária. Tanto o objetivo não era subsidiárias, quem é que vai redigir o acórdão? Redige o acórdão quem vence. Atenção. Quem é que redige o acórdão, isto é, o voto consolidado do Supremo sobre as questões que lá chegam? É o relator. Se ele ganha. Se o voto dele ganha. Se o voto dele perde, quem redige o acórdão é o primeiro que divergiu dele e que teve o voto seguido pelos demais. Tá claro? Logo, se o Lewandowski perdeu ontem, então
Ele não poderia redigir o acordo. Mas quem vai redigir o acordo? O Lewandowski. Logo, o Lewandowski ganhou. Na substância, ele ganhou. E a substância era não privatizar as empresas mãe. Já que as subsidiárias, como prova a Eletrobras, já estavam sendo vendidas. É que quando o Lewandowski deu a liminar no ano passado, ele disse, não pode nem mãe nem subsidiária. Veio o Fachin agora, com o negócio da TAG, e disse, com base na liminar do Lewandowski, eu proíbo também a venda da subsidiária da Petrobras. Aliás, ele já liberou a venda, depois do voto de ontem. Note, eu não tenho interesse nenhum em falar assim, o governo ganhou, o governo perdeu. Não, pode falar que ganhou o que quiser, que isso não altera o fato de que o Paulo Guedes queria era contar, se preciso, com Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E ele não tem isso. E aí sim, aí vamos lá. Porque as pessoas adoram confundir as coisas e eu adoro esclarecer. Não? Eu acho que deve ter estatal no Brasil? Não, acho que não deve ter estatal no Brasil. Vende tudo. Desde que as ações cheguem lá no alto, vende para... Sou contra a existência de estatais. A Constituição, no entanto, e aí eu sou um conservador das instituições, exige que a venda das estatais passe pelo Congresso. Portanto, tem de passar pelo Congresso. O governo quer vender a Petrobras, quer vender o Banco do Brasil, quer vender a Caixa, propõe uma lei e envia ao Congresso. Se obtiver a maioria, vende. E como eu faço para que as estatais não precisem, para a venda das estatais, não precisa passar pelo Congresso? Mando uma emenda constitucional, alterando o artigo 173, que trata da necessidade da lei específica, e o 37, que trata da necessidade da licitação. Manda as emendas, 3/5 muda. O governo que vai constituir uma maioria no Congresso para conseguir isso, se é isso que ele quer. O que não pode é arrancar no berro uma decisão do Supremo contra a Constituição. E, infelizmente, as falas de 2 ministros, escrevi sobre isso no blog hoje, do Roberto Barroso e do Luiz Fux, indicam que eles estavam ali tomando decisões de natureza política. E aí, me perdoe, ministro do Supremo não pode fazer política. É claro que a nomeação de um ministro do Supremo obedece, o Fábio Cuba, a questões políticas. Quando o presidente é que faz a indicação, submete ao Senado, tem filtros políticos. Agora, uma vez que o ministro chegou lá, querido, o que está escrito na Constituição? É isso que está escrito? Aplique-se. Acredite, boa parte dos males do Brasil decorre da insegurança jurídica e decorre do fato de que não se cumpre, de que os poderes não cumprem aquelas que são suas funções. Não é? O meu herói nada secreto nessa área era o famoso juiz Scalia nos Estados Unidos, um conservador, que ele dizia assim, eu só acredito em Constituição morta. O que é Constituição morta? É Constituição que não vale para nada? Não. Constituição morta é aquela que não fica sendo acrescentada o tempo inteiro. Não é? Vai lá, o que diz? Qual é o valor que está preservado aqui na Constituição? Tudo bem, a Constituição americana é diferente da nossa, é outro espírito, é mais enxuta, para emendá-la é muito mais difícil do que é no Brasil. Tudo isso eu sei. Mas as decisões são tomadas segundo aquilo que a Constituição autoriza ou não. No Brasil, não. No Brasil, um ministro discursa com a maior leveza do mundo, como fez Roberto Barroso, na quarta-feira, dizendo que eles estavam ali tomando decisões políticas para saber que tamanho deve ter o Estado brasileiro. Mas isso não é função do ministro do Supremo? Há um plano de desestatização? Qual é? Diga-se. Faça-se a lei, a proposta de lei.
envie seu Congresso, vá lá negociar. Ah, mas aí, Reinaldo, o Congresso jamais vai autorizar a privatização da Petrobras. Bom, é o Congresso que temos, é o país que temos. O que não dá é para brincar que se governa outro país. Porque senão daqui a pouco, o Guedes ontem deu uma entrevista, participou da live do Bolsonaro, e ele estava um pouco irritado. Eu vi, às vezes ele se irrita com a gente. Ele fica meio nervoso com a gente, o Guedes. E eu gosto que ele fala assim, porque nós, no Brasil, escolhemos a pobreza. Quando ele fala esse nós, é só um plural decoroso, porque ele acha que ele não, claro. Nós são os outros. E aí, aquela hora em que ele olha pra gente assim com uma certa, sabe, fala assim, pô, esse povo... Eu não sei se ele acha que o Brasil não está à altura dele. Eu diria que se ele é ministro da Economia, porque o Brasil está à altura dele, ele está à altura do Brasil. Foi o arranjo político a que se chegou. Ele poderia se candidatar a ministro da Economia da Suíça, mas acho que não querem. Não é por aí, não. Não é por aí, não. Porque ele estava bravo porque ele viu que não ia sair aquilo que ele queria. Porque a peregrinação do governo pelos gabinetes dos ministros do Supremo, e eles sabem disso, era para arrancar autorização para vender empresas-mãe. Sem o Congresso. E aí eu lhes pergunto, será que isso é bom? Desculpe, não é bom. Eu não sei nem o que é o governo. Por que eu vou dar para eles as estatais? Eu sou contra a existência de todas. Vamos privatizar, fazer dentro da regra. Agora, eu não sei, é um governo que há 7 meses dizia... Há 7 meses, no dia da eleição do Bolsonaro, o Paulo Guedes tratou uma jornalista argentina aos chutes? Não? Não, quer saber se vai com a sua prioridade? Não é, não. E hoje está se falando em ter moeda comum com a Argentina? Bom, definam primeiro o que vocês querem. Hã? Agora, eu quero, em qualquer caso, o cumprimento da Constituição. O cumprimento da lei. Na democracia. Tem gente que quer outra coisa. Né? Vamos falar disso um pouquinho? O que disse o Bolsonaro? O presidente Jair Bolsonaro, no problem, elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a venda de subsidiárias de estatais sem precisar do aval do Congresso e afirma que a medida é um avanço para o país. A declaração foi em Buenos Aires, antes de ele voltar ao Brasil. Bolsonaro afirmou que a votação do plenário vai na contramão do viés ideológico. As empresas-mães, segundo o Supremo, passam pelo Parlamento. Não deixou de ser um avanço, meus cumprimentos, parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que agiu com patriotismo, né? Contrário à política anterior que havia no Brasil nessas questões econômicas. O viés ideológico para se fazer negócio vai deixando de existir o Brasil. Meus parabéns ao Supremo Tribunal Federal. Desculpe, com a devida vênia, fala não faz sentido. Eu estou dizendo que as subsidiárias já eram vendidas. E outra, não é viés ideológico nenhum. Tanto é que ele começa, as empresas-mãe, segundo o Supremo, passam pelo Parlamento. Se traindo, indicando, a nossa ideia era que não passasse. Eu só estou esclarecendo as coisas. E se há viés ideológico, então há viés ideológico na Constituição. Vai lá e muda o artigo 173. Que o Paulo, e o Paulo Guedes meio irritado, pode ir direto para a leitura da fala dele, o meu querido Érico Oyama? Vamos lá, disse o seguinte: nós, que somos possivelmente a segunda maior economia do mundo em recursos naturais, acabamos empobrecidos porque somos a 130ª como ambiente de negócios. Nós temos uma preferência pela pobreza, temos uma hostilidade aos empregos, aos investimentos e a melhora a qualidade do povo brasileiro. Melhor não sei o que isso quer dizer. Não sei se nós
com quem ele está falando, o que ele gostaria. Nós, o Congresso, não quer. A verdade é que se queria que o Supremo tivesse liberado a coisa toda e não liberou. E fez bem não liberar. E as estatais têm de ser privatizadas. E existe um caminho legal para isso, se quiser que se siga o caminho legal. E que se consiga a maioria na sociedade para isso. Né? Aí o presidente da Petrobras disse, a venda sem licitação é uma vitória para o Brasil. O problema é que existe a lei das licitações que tem ali uma porção de limitadores e as empresas estatais, elas foram consideradas, na verdade, que elas têm os mesmos direitos das empresas privadas quando vão vender ativos. Então não precisa da lei de licitação. Mas se faz uma concorrência, claro, como houve na venda da TAG. Né? Talvez a venda da TAG tenha sido, conseguiram-se 33 bilhões. Você apelando ao mercado, você consegue mais do que a lei das licitações. Na lei das licitações, você pode acabar tendo cambalacho. Cada um entrega o seu envelope, aí faz combinação, aí a gente conhece esse caminho. Então, melhor que se faça ali uma espécie de leilão público. Aqui, está à venda, quem dá mais? E foi o que aconteceu. Né? Então, uma vez podendo vender, aliás, isso também é uma outra coisa que ainda não foi definida no Supremo. Que o que foi definido, sim, pode vender subsidiária. Isso deu 9-2. A forma de vender virou uma confusão dos diabos. Até agora ninguém. O Marco Aurélio, por exemplo, acho que tem que seguir a lei das licitações. Outros ministros acham que não. Então é preciso que se chegue ainda a uma forma. Né? E aí já foi dito aqui, depois de liberar a venda das subsidiárias, o Fachin, evidentemente, tornou sem efeito, ele próprio derrubou a liminar que ele tinha dado. Evidente. Né? Não há notícia nisso. Porque a liminar dele, na prática, caiu. Não precisa nem esperar passar. Vai ser formalizado, mas não precisa esperar passar. Se ele deu uma liminar suspendendo a venda da TAG, com base na liminar do Lewandowski, que tinha duas faces, proíbe venda de empresa-mãe e proíbe venda subsidiária. Se caiu a proibição à venda de subsidiária e ele tinha dado a sua liminar com base nisso, ele derruba a liminar. Absolutamente coerente e esperado. Sem novidades. Vamos comercial.